Enfim, vamos falar dele. Uh! É hora. Chama, todo mundo chama. Chama a sua avó, chama a sua irmã, chama o hipotecador da sua casa. Pode chamar a escriba também. Pode chamar, pode chamar. É agora o momento que a gente vai falar de Chainsaw Man. Eu queria dizer uma coisa. Opening 10. Muito boa. A opening é uma das melhores coisas e eu vi mais cedo. Eu vi mais cedo. Você mesmo mandou pra mim, né? E Isso, eu mandei. tinha assim, pô, que incrível, cara. Que opening bonita, que opening charmosa. Acho que isso aqui é uma referência a X, sabe? Que eu vi ali, eu senti um Reverser Dog ali no momento. Beleza. Eu fiz, pô, isso aqui, essa opening aqui não é qualquer coisa não, né? Além da música ser legal. E tinha aquele sentimento Spy Family, né? Que, desculpa mencionar essa atrocidade, mas o realismo que invadiu na opening de Spy Family 2, que é lixoso, não quer dizer nada, eu pensei por algum momento que seria o caso de Chainsaw Man, mas não, na verdade é exatamente o que precisa pra Chainsaw Man. Se na segunda season vier uma opening à la Mob, assim, mais psicodélica, porque vai casar com o momento da obra, né, mais contemplativo, beleza. Essas duas coisas vão ser perfeitas, porque agora nós temos um dual. Nós temos uma coisa mais brincalhona, mais cafajeste, sabe? Uma coisa mais cafajeste com o mundo real, que é essas referências aos slashers mortíferos, né, de Evil Dead, de Professor Dog, de Chainsaw Tarantino. Massacre, né? O Chainsaw Massacre. É verdade, verdade, Chainsaw Massacre. Tem muitas referências a esses mortíferos, slashes, né? Beleza, tá perfeito. É isso mesmo que a gente quer de Chainsaw Man. Um sentimento dúbio, sabe? Um sentimento de realidade na mão de loucos. Porque é isso que Chainsaw Man é. E o primeiro capítulo do mangá, ele não transmite tanto isso. Porque o primeiro capítulo do mangá ele é uma introdução ao que está circundando o nosso protagonista e que futuramente vai evoluindo essas coisas, né? Só que o primeiro capítulo você lê em fáceis 7 minutos. Não tem tanto peso. Aí eles pegaram o primeiro capítulo e colocaram, Dani, 24 minutos de pura sensibilidade e drama. Não, gente, não. Não. Tá errado. Não é pra ser assim. Chainsaw Man, junto a outros mangás que fogem os nomes, mas eu poderia dizer Desert Punk, né, o Sunabouzo, poderia dizer também Dorohedoro, poderia dizer outros aqui. Mas Chainsaw Man é aquele momento em que você comenta uma coisa pesada de maneira leve. Chainsaw Man largamente fala disso. O próprio Denji é, muitas das vezes, uma das âncoras que faz com que você volte a entender que é só um mangá, né? Aí, aí eu vou até usar de exemplo um comentário de um cara aqui e depois eu passo pro Gabizo para ele complementar toda essa ideia, que talvez ele nem concorde comigo, mas um comentário de um rapaz. Ele comentou, por exemplo, de que o Denji parecia muito com várias pessoas da nossa sociedade que fazem de tudo, até mesmo doam o seu corpo fisicamente para pagar suas dívidas, mas elas só afundam nestas. Pois é. E um cara comparou até com Kaiji. De fato, ambos têm uma Hum, presença muito forte a uma característica humana de se rebelar sobre um endividamento social, um endividamento corporativo, financeiro que você se colocou. Só que aos poucos, até a primeira página eu concordo completamente com o cara. Aos poucos você vai vendo que essas personagens, elas são caricaturas desse sentimento, são elementos desse sentimento que nós temos, ou pior ainda, reféns desse sentimento, reféns dessa atitude. O Kaiji é um completo lunático por apostas e o Denji é um completo lunático por prazer. E na página 2 o cara vem e diz que é culpa do capitalismo. Capitalismo. cara, você A tava gente indo já tão falou, bem a com gente os já falou comentários tanta. no Tava começo. indo tão bem, né? Aí vem aquele comentário de novo.
o anime tá sendo tão sério, sério, que tá até desvinculando um dos principais setores dele, que é essa crueldade, não é esse romantismo dramático, de colocar o capitalismo como mal. Porque assim, depois a gente pode evoluir esse ponto de capitalismo ou não, mas a gente tá comentando mais aqui de como a Eu posso obra foi. complementar o Igor que o anime está dando mais margem de você interpretar que Chainsaw Man tem esse diálogo. É, pois é. Enfim, Gabizu, toma aí o Sendo que eu. momento pra você agora, porque eu vou, Sim. eu vou dar esse espaço, depois eu volto, vamos. É a Uhum, obra que todo mundo tá querendo que a gente comente mesmo, né? Então pode demorar. eu acho que justamente assim, eu vou complementar o Igor também, né? Da minha parte aqui, que o anime dá mais margem para esse diálogo ser aberto aqui. Só está meio que contra, assim, meio que indo no ponto mais errado do Fujimoto, porque o próprio Fujimoto, ele mesmo fez aquele one shot com a indireta, que ele não faz obra profunda ou que tem vários significados ou críticas a alguma coisa. Ele só vai porque ele se diverte. Ele mesmo disse isso, cara. E acho que basicamente muito mangaka faz isso também. Fujimoto é um autoral que só está de fato fazendo algo que ele se diverte, que não tem muita proporção para uma discussão muito mais densa, por exemplo, um Arahidek da vida, sabe? E não é esse tipo de cara, assim. Ele adora. Então, justamente. Não, agora você tocou num ponto perfeito. Arahideki, que ele se diz ser um grande fã do Arahideki. Gente, Arahideki é super edgy, né? Em sua substância? Não. Não, a Arahideki comenta sobre coisas extremamente delicadas. O primeiro capítulo de The Old Mine, basicamente o protagonista propela uma prostituta pra fora do carro e assassina a menina, sabe? São terroristas, são coisas horríveis. E claramente, num adolescente, parece a coisa mais ed do mundo, mas o Arahideki mesmo adora fazer brincadeira. Aquele cara que fazia pênis nas anotações dele. E é fantástico como ele faz isso, sabe? O casamento entre o esdrúxulo e o bizarro com o esdrúxulo, né? Aquele cara que só vive cuspindo, né? O Futkalsh, acho que é esse o nome dele. Acho que é O, esse. o Futkalsh. Perfeito, cara. Que ele fica mexendo também o amigo Os dele fica braços, mexendo a ele mão, né? faz pose de Ultraman, né? Cara, perfeito. Tem muitos elementos esdrúxulos em The World's Mine que casam com essa bizarrice e que casam juntamente com comentários extremamente delicados. O Fujimoto gosta disso. Ele adora esse elemento e ele faz também em Chainsaw Man. Eu me preocupo com o resto da série, porque tudo bem. O primeiro capítulo não é essa loucura toda. Não é. Ponto. Mas o primeiro capítulo é Não, mais tudo sujo, bem. cara. É mais sujo. Gabizo, você concorda comigo que aquele CGI não é Eu concordo, sujo? cara. Não é sujo, cara. Eu concordo. O CGI meio que deu uma limpeza geral do ambiente dali, do que estava. Cara, isso é um fato. Isso é mesmo um fato, até mesmo se eu seria um mangá. E não é só eu que penso isso, cara. Não é só o John que também pensa isso. É outra pessoa que também são amigos meus que estão no Sakura também pensam isso, sabe? Que o mangá, você vê uma sujeira muito maior naquele ambiente que o digital, sabe? Uma podridão. Todos os elementos do zumbi também. Uhum. Cara, antes de você continuar, Lucas, você tá falando isso aqui é sério? Tá zoando, né? Por favor, me diga que você tá zoando. Podcast verdadeiro Não, demônio não. é o capitalismo. Por favor, mano, seja brincadeira. Ixi, não. Seja Acho que, brincadeira, cara. É acho que porque ele você mandou tá umas zoando três mesmo. vezes. Ele mandou umas 3 vezes. Talvez ele tenha gostado muito da piada dele. Mas se for Ah, sim. verdade, cara. Nossa, cara, eu não vi nem fudendo. Nem fudendo que eu veria isso, cara. Por favor, mano, seja uma piada. Ó, você conseguiu, cara. Você conseguiu. Se for uma piada, eu ri. Eu ri. Me diga, me diga que é uma piada. Não diga que é verdade, não. Por favor. Que piada, cara. Não, isso nunca aconteceu. Mesmo se eu procurar agora, Isso, não tem isso. Isso nunca aconteceu. Vai lá, Gabi, vai lá. Aí, enfim. Eu estava comentando que sim. Acho que o meu problema com o CGI é uma coisa que eu já comentei no meu Twitter e eu falo aqui. CGI estático é muito pior do que em movimento. Eu odeio isso em Vinland Saga. Com Eu odeio isso na certeza. produção de Vinland Saga. Eu não gosto disso, de CGI estático. Porque, vamos pegar no ponto. Você tem um personagem que está em estático, está parado e que só mexe a boca. Você podia muito bem optar por desenho, aí você vai e opta por um CG que deixa mais desconexo ainda. Eu Aham. detesto esse aspecto de produção, pra mim isso é feio pra caramba, é um amadorismo muito grande, e pra mim que não sabe mesclar muito bem o CGI com o ambiente, além de deixar desconexo, eu não gosto disso, e Chainsaw Man teve isso, que eu não queria que se repetisse, sabe? E Vinland Saga eu até posso entender, porque, ó, o Yabuta era muito inexperiente com isso, sabe?
Mesmo sendo Claro, feio, continua feio, claro, né? não, claro, E a outra música. tem todo um valor de produção oriundo da Wit Studios ali que você tem que ter o conhecimento externo, né? Agora Chainsaw Man, Uhum. cara. É. E justamente, eu não, justamente por eu detestar esse aspecto em Vinland Saga, eu não vou passar pano aqui também, não, cara. Eu não gostei disso, desse aspecto de CGI. Acho que em movimento mais rápido, por exemplo, o Shinson Man voando, atacando veloz, eu acho que ele pode ser muito bem, assim, Otimizado, mais, assim, né? Pode ser mais um. otimizado, assim, menos ofensivo, sabe? Uhum. Acho que em movimento mais rápido ele funciona muito bem. Tanto que quando ele atacou o demônio do zumbi, eu achei muito boa a cena, sabe? Quando ele realmente atacou bem rápido. Aham. Uhum. Cara, é simples, sabe? É simples. Muitas pessoas não entenderam meu tweet. Aqui, daqui a pouco vai ter o cortes na end, com certeza. E fica o comentário também. Eu comentei, né? Ah, uma pegada mais super séria, que era sinônimo pra dizer dramática, e com explosões inferiores à do mangá. Entende? Explosões inferiores à do mangá. Se você quer abraçar a seriedade, o drama, faça mais sujo. Chainsaw Man é mais sujo, cara. Chainsaw Man não é isso. Chainsaw Man não é essa edness, sabe? Rondando toda. Não, não é. O próprio John, você mencionou, né? Tem aquele take que botou aquela página dupla, né? Dele matando os Yakuzas. Aquela página É, dupla completamente rabiscada, toda quebrada. Não é séria, cara. Não é uma tentativa de ser super realista. Não é objetivo aquilo ali, pô. É muito mais experimental, abstrata, sabe? E não foi o que eu vi. tanto que é uma página dupla que só perdura só pela página dupla. Ela não se repete novamente, não é o Deji cortando vários zumbis por várias Isso. páginas, né? Não é E o anime Vagabond. Não estende é isso. Vagabond, O né? Que anime você estende tem que de isso. fato matar todos os caras. Não, não. É. É uma página dupla, acabou. É conceito. Então, aí tem um aspecto que realmente me incomodou um pouco, porque, assim, vindo do Nakayama, o diretor, assim, eu já tava com esse take desde muito tempo, sabe? Eu esperava, ao mesmo tempo que eu já estava esperando, que o clímax do episódio 1 fosse CGI, né? Porém, eu ainda não gosto da decisão dele de fazer isso em CGI, porque, É, é. assim, para um primeiro episódio, você espera que seja muito mais impactante, você tem um valor muito maior de produção, assim. Eu não tô tirando do mérito, tem vários cortes bons, assim, você pode ver muito bem que a ação tá muito boa. Mas justamente eu esperava que tivesse uma prioridade em mostrar o que é o Chainsaw Man 2D, sabe? O que é ele se movimentar de forma desenhada, sabe? Tanto que eu acho ele menos complicado de fazer. Ele se rouba mesmo. Eu acho muito menos complicado de fazer. Mas É, talvez seja muito menos complicado. Cara, aspecto pessoal meu, sabe? eu tenho mais confiança pela opening do que pelo primeiro episódio. No, no É. que a obra pode me trazer, entendeu? Uhum. Assim, pelo que eu pude ver, o Nakayama ele focou muito mais nos momentos mais de drama, né? Ele focou muito mais nesse momento mais calmos, assim, né? Assim, Muito, cara, e pelo amor de Deus. a animação tá ótima, né? A animação tá ótima, assim. Eu não reclamo disso. Não, tudo bem, a A, animação tá boa. a, a, Tem é bons ótimos como takes, tem bons takes, você mesmo isso. mostrou no seu tweet, tem bons takes. Esse anime não tá feio, gente, não tá com um take melhor do que apresentou no Sepia que tava naquele trailer. Mas, Isso. mas o CGI parado é sacanagem, né? Acho que todo mundo concorda. É, cara, é muito feio. CGI para tanto que eu me incomodei muito com o pescoço do Denji, porque ele parece uma galinha às vezes, sabe? Sabe a galinha tem aquela parte ali que parece meio que uma juba, né? Me incomodei muito com o CG disso, porque eu consegui ver a produção lutando a encaixar aquilo, sabe? Eu consegui ver isso. E justamente eu não achei que o pescoço do Denji ficou muito bom, bem colocado. Ele tá muito plástico, ele tá plástico mesmo. Aliás, eu queria comentar um aspecto bom, né? Que, mano, morram vocês porque só deram like, só deram engajamento em coisas que eu taquei pau, né? Mas eu É. gostei muito do que eles. Assim, que eles fizeram, assim, vários detalhes entre as roupas dos personagens, sabe? O alinhamento ficou muito bom. Eu gostei disso, sabe? Porque eu sempre valorizo isso em anime. Mesmo que, sim, todo um realismo maior, né? Mas ainda assim, valorizo muito isso, esse aspecto. De ter sido muito bem trabalhado, muito bem desenhado, sabe? É um aspecto muito mais do diretor de animação que corrigir isso. E eu comentar sobre a direção de arte, né? E vamos chegar no ponto. Eu vou falar disso e depois vamos falar do tom depois, né? Vamos deixar o tom pro final. A direção de arte do Takeda. Eu achei ok. Ok. Eu não estava esperando muita coisa dele, né? Ele tem bons shots ali. Ele conseguiu. Acho que os melhores shots do Takeda são quando ele está
uma área mais natural, né? Quando tem árvores, quando tem montanhas. Acho que essa parte são as melhores que o Takeda realmente fez. Porém, eu vou dizer aqui, eu não consigo ver os cenários do Takeda sobrevivendo ou tendo um destaque muito maior com o resto do anime, né? Eu queria finalizar aqui, eu não queria ver o trabalho do Takeda sendo ofuscado, sabe? Eu sei que tem anime que prioriza muito mais a arte, né? E eles não estão errados, sabe? Não estão errados, é uma filosofia do projeto. Só que justamente ver uma pessoa que eu gosto sendo reduzida aos poucos, eu não fico contente, sabe? Porque eu sou uma pessoa que valoriza o cenário. O Igor me conhece muito bem, ele sabe o quanto eu amo o cenário de anime. Eu me apaixonei por salvar eles no Emerg. E justamente eu espero muito que o anime não ofusque o trabalho do Takeda. E agora nós vamos chegar a um problema que incomoda muita gente, sabe? Que agora é o tom. Como vai seguir o tom do anime? Ó, vamos lá. Antes de eu, Vamos lá, comentando antes de eu sobre o... Vamos, começar, vamos comentar sobre o tom. Cabeça. sim, Você tá me escutando, né? Vai que cai de eu novo. estou ouvindo, né? Estou ouvindo, cara. Ouvindo e claro. Ó, vamos comentar sobre o tom. Uma pessoa aqui comentou uma coisa interessante aqui no meu. Aqui, ó. Não achei necessariamente ruim, porém inferior ao mangá, na minha opinião. Como mídia, não. Só perdeu um tom único que o mangá tinha. Pra algo mais brutal, mórbido, cruel, achei que ia ser pior. Espero que sigam mais ou menos como a opening, que deu uma animada. E aqui que vem a chave do ponto da pessoa que também já comentei aqui anteriormente. Acho que tá faltando um pouco de fantasia, né? Parafraseando o próprio Fujimoto em Sayonara Eri. Acho que tá faltando um pouco de fantasia. É, pois é, né? Ser extremamente realista tem seus poréns. Tem os seus poréns. E em Chainsaw Man, primeiro capítulo funciona? Funciona. Primeiro capítulo funciona. Claro que funciona. Mas funciona por 24 minutos. 24 minutos. Todo esse arco do. Oh, Gabi, isso. Todo esse arco do Denji. Valeu 24 minutos? O que é que teve de conteúdo nesse episódio, gente? O que teve de conteúdo nesse episódio foi quase nada. Foi o Denji, aí tem o Yakuza, aí tem o Denji matando os Yakuza e acabou. Esticaram muito, pausas dramáticas demais. Não é assim, não é pra ser encarado assim. Cadê a parte do motosserra vrum vrum? Não tem, não tem. A parte mortífera. Aqui que vem um Eu, ponto, eu tá? até. Aqui que vem um ponto. Se isso for evoluindo pra o. Isso aqui tudo é de detrimento do primeiro capítulo, do primeiro episódio. Se eventualmente a obra for perdendo a razão, né? Como assim se diz? Do nada ela começa a ficar muito agitada com o resto, né? Que ela começa uma oscilação baixa, depois ela começa a ficar com uma oscilação muito forte. Ótimo! Vamos fazer um valor diegético muito bom no anime, mas por enquanto não. Por enquanto não. Né, Gabi? Eu até. Eu até fiquei desapontado com uma coisa, né? Então, Fujimoto aí tinha falado que a anime teria cenas originais, né? Eu pensei que, vai implementar alguma coisa, mas esse episódio não teve nada original. Nada mesmo. Assim, se você quiser contar como original o Deji matando os Yakuza por muito mais tempo, fica aí, né? Mas não teve nada original nesse episódio. E o que eu estava realmente querendo saber, que diferença esse anime teria, né? Além de só Pensem ou Tom. E ficou uma questão na minha mente, sabe? Justamente esse capítulo ser. Eu entendo eles completamente. Eles fizerem o capítulo 1 em um episódio, né? Porque isso é quase uma regra de Shonen, se você for ver. Os casos tem isso, né? Os casos tem isso. Demon Slayer também tem isso. Acho que Doctor Stone também tem isso. É basicamente uma regra, cara. Todo capítulo 1 tem que durar um episódio. Mas que justamente por Chainsaw Man ser rápido, ele não tem tanto diálogo que pese tanto assim a leitura, eu acho que justamente dá um desconforto se você realmente for ver, ainda tendo lembranças de como o mangá funciona, sabe? Acho que é isso que o Igor está querendo realmente compactar aqui também. Não descartando o que ele já falou depois, né? O que ele já falou antes. Mas só dando introdução aqui. Assim, eu acho que. Você acha que se adaptasse o capítulo 2 junto com esse, funcionaria? E o capítulo 2 Acho, é o Denji salvando aquela garota lá, né? acho. Que é bem curtinho. Eu acho que se eles. Sabe o que na minha cabeça, assim, loucura de diretor, que eu não sou, mas eu faria meio que o segundo capítulo.
ser o primeiro momento do episódio e depois faz-se o episódio ser o primeiro capítulo, entendeu? Faz um mescla ali. Ah, entendi. É uma boa até. Realmente é uma boa. Entende? Você meio que já o faz como um. Você já o faz como um empregado, e aos poucos você vai debulhando o porquê que ele é um empregado disso, porquê que ele tá mal, você interpola isso, você faz a aglutinação dos dois eventos, e você tem Uhum, conteúdo suficiente para um episódio de introdução, pronto. uhum. Aliás, o pessoal tá falando aqui que é capaz do anime não ter esse tom, porque o diretor disse que talvez só o episódio 1 tivesse esse tom sério, sabe? Mas aí que tá, mas aí chegamos a um ponto que eu estava encucado desde o trailer anterior, né? Então, Uhum. ó, se for o tom sério nesse episódio 1, ok, beleza, né? Tá de boa. O Nakayama tá mostrando a preferência dele. Agora, por que todo o cenário é feito pra ser sujo de cinza, é feito pra ser a coisa mais Snyder Cut possível? Cara, eu não tô acreditando que caiu de Porque novo, cara. não, não, nem fudendo, nem fudendo. Aqui tá de boa, Aqui cara. tá de boa, né? O Também, Igor. tipo, KBPS 2000. Não, aqui não caiu. Ô, Nitcong, caiu só em você, tá? E o pior é que Ah, sim. eu tava gostando desse argumento, cara. Não É a esquece, por favor. conquista! Tá Obrigado bom, pelo então. sub. E obrigado pelo sub mesmo, né? Não é nem follow, obrigado pelo sub. Justamente, cara. Aqui tá. Por que você deixaria todo o universo de Chainsaw Man ser cinzento dessa forma? É, assim, não só cara, no aspecto que eu falei de corroborar que a obra seja muito mais densa do que propõe, sendo que ela não é tão densa assim. Gente, Chainsaw Man não é sutil. Chainsaw Man não é sutil, gente. E justamente ele não ser sutil Nem um não pouco. faz dele ser uma obra inferior. Não, E não. a direção, se corroborar para ser sutil, acaba sendo meio que justo o ponto oposto do mangá, sabe? Você está perdendo o que o mangá está tentando dizer, sabe? Você está perdendo a narrativa que sempre foi moldada para ser assim, para deixar uma narrativa que, como posso dizer, uma narrativa que já você ignora uma para montar em cima uma que é totalmente oposta, sabe? Basicamente isso que eu estou tentando dizer aqui. E justamente eu não gosto desse tom sério, porque para mim não tem identidade nenhuma nisso. Eu não vejo identidade em você deixar algo cinzento ou deixar algo super escuro. Porque basicamente isso é o que toda série de Netflix faz. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso em Sandman, não gosto disso É nas séries muito medievais que eu difícil. assisto. É muito difícil de você ver um anime que ele tem uma padronização cinza e que fez isso bem. De Uhum. cabeça, Cabizu. Eu Valendo. acho que 3, só, só, 2. só Blade of Immortal, porque é o Hamazaki. O Hamazaki ele sempre faz as coisas meio cinzentas, sabe? Os animes da Hamazaki sempre são assim. Ótimo. Steins Gate, É, Tecnolize, eu ia Blade of citar. Immortal. Eu ia citar a Konohana. E eu ia citar a Oibungaku Series. Dale? Hum, Dali. Dale. Assim, Dale, então, dale. justamente, essas são obras que elas conseguem cooperar muito bem com o Tom cinza, sabe? O Hamazaki, ele é um diretor que ele gosta muito mais de seriedade, né? Tanto que Blade of Mortal é priorizado assim. Mas é que tá, o material de Blade of Mortal, ele já coopera para que essa ambientação cinzenta seja viável, sabe, no anime. Ele coopera muito bem, ele consegue dialogar muito bem isso. E justamente eu não vejo Shisomen sendo super sério e denso em todos os episódios, assim, sabe? Porque eu não quero ver uma obra que é totalmente sem identidade nesse ponto. Porque eu já estou cansado dessa padronização cinza de série, que é feita para agradar adolescente. Já não gosto É, disso. esse metido a realismo fúnebre, né? Detesto. Detesto. Uhum. E Chainsaw Man, Eu, e Chainsaw Man é só é, você olhar as capas, né? Só você olhar as capas é, de Chainsaw Man que você já sabe é, que não é. uhum. Quem aqui já viu as outras lives sabe que eu meti o pau em Sandman por causa disso. E aqui eu também não gosto disso. Eu não quero que isso se repita, mas vendo os trailers parece que isso vai se repetir novamente. Eu quero muito estar errado mesmo sobre isso. Também, Mas eles, também. eles novamente querem colaborar para que todo o cenário seja denso e super sério. Eu não gosto desse aspecto. E eu nem acho, eu vou até dizer aqui, se você for realmente me contrariar, assim, tentar me responder que tem tragédias e por isso que tem que ser sério, você está errado. Você não Muito conhece errado. tragédias, né? Você só conhece um recorte das tragédias. Você não conhece. Uhum. Poxa,
Tragédia tem que ser sério, tem que ser fúnebre, tem É. que ser Uhum. deepcore. Então, eu duvido muito que isso mude. Tanto que o Gabo até falou que essa ideia de fotografia, ela vem desde o pré-made. Então eu duvido que mude também mesmo. E isso vai me desapontar. Algumas pessoas dizem que isso ia mudar, mas eu acho que não vai mudar mesmo. Eu, É eu muito ainda tenho difícil. esperança. Eu ainda tenho esperança porque vão ser 2 seasons. A segunda Ah, season, verdade. a segunda season, ela precisa ser contemplativa. Eu não aceito ser dramática. Não aceito. Ela Uhum. precisa ter uma carga Ah, é pesada verdade, tem o nisso, arco cara. do Santa Claus, né? Tem o arco dele. Por isso que. Tem. Ó, se a segunda season for dramática, eu toda vez que que tiver capítulo de capítulo não, perdão, toda vez que tiver anime de Chainsaw Man, eu vou fazer questão de fazer um post. Eu odeio esse anime. Sabe? Eu odeio esse anime. Ah, é Então, hater, porque é cult. Aí quando eu vi lá eu dei 7,5 pro mangá. Porque eu gosto do mangá, eu adoro Fujimoto. Fujimoto tem uma obra dele que eu dei 9. olha, eu até. Eu sei que as pessoas vão até falar assim, cara, o X-Men tem morte, por isso tem que ser dramático. Eu diria que a pessoa tá mais errada possível, porque, cara, eu não vou dar nomes, não vou dar nome, porque alguns de vocês não leram o mangá, mas o Igor sabe Hum. de um personagem que morre nessa primeira parte, né? Nesse primeiro cu. A morte dele não é dramática, não é dramática, é basicamente rápida. E tanto que a obra nem se presta de ser dramática nesse ponto da história, sabe? Ela não está se prestando a ser assim. Uhum. Tanto que a cena do Requiem, você sabe que é a cena do Requiem, né? Cara, Sei. aquele é hilário, cara. Aquele é hilário, justamente. A obra não está sendo dramática, cara. Esse é o ponto que eu estou dizendo. A obra mistura a tragédia com o cômico. Ou quando não é cômico, ela mistura com algo rápido. Que acontece. Você não sente um impacto, uma dor tão forte, sabe? E justamente o anime fazer esse Shizumi ter essa dor forte, ter essa carga dramática, já não está sendo tão funcional assim como a obra do Fujimoto, sabe? Tanto que, se você, a gente até compara Fire Punch com o Shizumi, que Shizumi é como um respiro do Fujimoto, né? Depois de Fire Punch, que era uma desgraça a todo capítulo. O Chainsaw Man é o Fujimoto conseguindo administrar mercadologicamente, comercialmente uma obra, né? Porque o Fire Punch ele esqueceu que ele precisava vender a obra dele, ficou conceitual até demais em alguns momentos. Tanto que a parte do cinema na Opening, né? Eu gostei que eles fizeram essa referência. É, eu adorei isso, cara. Eu gostei que eles ligaram pro Fujimoto, né? Como pessoa, a entidade Fujimoto adora sempre fazer um comentário que tudo é O... um ponto de perspectiva, né? Cinematográfico. Deixa eu ver. Questão O Yalmi, séria. Questão deixa eu... séria. É redução da bunda da Makima irão ficar calados sobre isso? Eu quero responder o Yalmi, É, vai, por favor. é. Tira essa pergunta. A obra possui um momento realmente dramático, da bola de neve. Sim. Mas é que tá. Esse momento só vem depois de diversos eventos que já desencadeiam um clímax na obra. Então é normal ela ter uma seriedade muito maior ali, sabe? Aham. É muito... E também, como é um personagem querido, como é um personagem querido e que está dentro e que você acompanhou há muito tempo, então é comum ali ser dramático, cara, é muito comum. O clima, assim, cara, clímax de Shonen, se vai ser mais dramático. E justamente já esperava isso de ser um clímax. Esse é o ponto. São Esse é o ponto. tonalidades. São cores. São cores. São cores. A obra não vai ser monocromática, não é mesmo? É, não vai. Tanto que, cara, eu justamente digo, eu não gosto desse tom, não só por ser um vício de série atualmente, né? Mas também eu não vejo identidade nenhuma com distinção com isso, sabe? Eu não vejo de fato identidade dele como um shonen que se destaca dos outros, assim. Eu posso dar valor muito ao shot design, à animação, mas aqui tá. Em questão de tom, do que ele quer me representar, eu realmente não sinto nada mesmo, sabe? E Primeiro tanto que eu episódio. queria, eu queria até falar, eu sei, primeiro Primeiro episódio, eu episódio. sei que é. Mas é que tá, as cores, as cores de cores mesmo, né? Hum. Justamente, eu não gosto das cores da estética mesmo. Eu não gosto da estética do anime mesmo. E eu queria até Era colocar pra um ser mais exemplo muito bom suja. aqui, Igor. Eu queria usar um exemplo muito bom. Jojo 4. Jojo 4 tem uma estética totalmente diferente das outras partes. Tem. E eu justamente acho ela muito funcional, mesmo que, assim, tudo bem, Aham. ela pode dar uma dor de cabeça, né? Mas eu acho muito funcional a parte 4 de Jojo, porque justamente ela não só caracteriza a Mori com uma cidade desconexa de todo mundo, uma cidade estranha, bizarra, como também ela caracteriza ela como uma cidade tranquila, sabe? Aquelas cores são muito mais tranquilas, dão uma leveza muito maior Aham. do que se propõe. E além Um disso, valor até pós-moderno.
ela até caracterizar as cores que o Araki dava para as capas do mangá, sabe? Isso Claro. casava não só com a estética do anime, com a estética do lugar, com o autor, com os personagens. Está Viu? salientando o que tinha como modelo original de estética. Está salientando o Jojo 4, que é um ótimo exemplo mesmo. Quando você transpõe aquilo para anime, se fosse uma adaptação equivalente a Jojo 6 ou Jojo 5, estaria errado, porque se você quer Isso. transmitir o que a obra tem em valor, que é a potência estética, a gente até viu o quadrinho nessa gente comentando que Jojo vale por estética. O Jojo 4 é o momento, né? É o momento que você precisa fazer essas É, cores cara. salientarem, né? E Chainsaw Man, em primeira instância, não. Em primeira instância, não. Eu sempre falei, o mundo de Chainsaw Man, ele é fúnebre, ele é um mundo cruel, e que você tem personagens distoantes a esse mundo que aos poucos fica psicodélico, caótico. Não precisa, a todo momento, ser colorido azul com roxo. Não precisa, não precisa. Mas, por favor, tenha. Tenha. Não, não fica no full sério. Não é Caixão Sims, não é. Vale dizer, Caixão tem até marcou. Que isso aí? Ai, Não precisa. caramba.